Cauã Raymond não se pronunciou oficialmente sobre a polêmica com Bella Campos nos bastidores do remake de Vale Tudo. Entretanto, ele compartilhou postagem nas redes sociais que alguns interpretaram como tentativas de minimizar a situação. Enquanto isso, colegas de elenco pensam em fazer uma carta de apoio à atriz Bella Campos frente ao que chamam de misoginia do ator. Quem vai explicar essa notícia pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente pelo menos tem uma sorte, né? Que é o fato de que não tem cheiro via tela, né? Pois, também tem isso, né? A gente está brincando um pouco com isso, mas tem muitas questões em volta. Aí, inclusive, já começa esse corte dando risada, porque eu olho para o chat, a Maria Tatiana aqui comentando no nosso chat. Peguem os desodorantes. Mas é muito sério não, o que está acontecendo. Porque o debate ele vai muito além do contracenar ou não com alguém que tem um cheiro mais forte nas axilas, né? Ou mau hálito, que é uma das possibilidades também em relação ao Cauã Raymond. A gente está falando aí também de uma possibilidade da atriz estar enfrentando, que é a Bela Campos, graves violências ligadas à sua atuação. A gente tem, vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria do Metrópolis, porque a matéria já aponta justamente que existe um estranhamento, a gente já falou, vou dar um resumo imenso, para quem não acompanhou, houve um estranhamento entre o Cauã Raymond e a atriz Raymond, perdão, e a atriz Bela Campos. É uma atriz, Cauã é um homem de mais de 40 anos, a Bela é uma jovem de 27. Ela é mais nova na emissora, ela é uma mulher negra, e dentre as especulações ali que saíram, algumas foram confirmadas, né, informalmente por alguns atores, de que o Cauã ele estaria dirigindo a Bella em algumas cenas. Não é a função dele, ele está ali como par e como ator. Alguns atores eles batem textos juntos, e aí uma atriz ou um ator pode pedir indicação sobre o que fazer para um ator mais velho. No entanto, nesse caso, não foi o que foi dito. Né? Todos informaram que a Bela se incomodou com a forma que o Cauã falava e dirigia, tentava dirigir, pelo fato dela ser mais nova, apontaram isso como uma misoginia. Ela também houve reclamações não só do mau cheiro que foi dito que o Cauã teria. E quando a Bela questionou sobre esse mau cheiro, o Cauã respondeu que era cheiro de masculinidade. Isso também foi visto como uma grosseria. A Bela não foi a única pessoa a ter essa questão, ou alguma questão com o Cauã. O ator Humberto Carrão, que é um ator que dizem, né, que fala pegando, é uma pessoa mais nessa linha conversou com o Cauã durante 2 vezes, em um dos momentos em que houve um contato físico, o Cauã foi muito ríspido, e na segunda vez, ele, além de ser ríspido, ele ainda ameaçou uma agressão física, se você me tocar de novo, eu vou partir para cima, então chegou a ter essa ameaça de violência. Isso foi abafado aí pela Globo. Detalhe, né? A novela, ela teve gravações, inclusive, que foi necessário trazer dublês para o papel desse par, que é um par romântico, né? O Cauã com a Bela Campos. Tudo isso foi levado para a diretoria, inclusive as reclamações da Bela foram feitas diretamente para a diretoria da emissora, não foi um negócio assim, de bastidores. Foi necessário conversar e várias conversas com os atores, até que chegou num ponto aí, eu vou te pedir, Sofia, por favor, essas fotos que você mostrou justamente na matéria do Metrópolis traz, as fotos do Cauã, que não fala publicamente sobre o assunto, né, diretamente, vai ter só um vídeo dele que ele fala assim sobre o cheiro, e aí eu passo, né, ele tomando banho, ele na praia, ele em momentos de lazer, ele sempre está fazendo esse tipo de publicação, inclusive também falando sobre a novela, né, que ele está fazendo gravação, ele está nativa, ele não foi afastado do elenco.
E aí, entre aspas, né, eu não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um maravilhoso dia um dia maravilhoso de gravação, perdão, e hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem. Foi uma declaração que ele deu ao portal Léo Dias. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer o vídeo aí que o Cauã fala isso. É uma filmagem do que está no portal Itatiaia. E ele, sabe, ele fala tranquilamente, está tudo bem. Ela é a outra, Sofia, por favor. É a terceira. Eu mudei a ordem, pronto, essa daí. Aí, ó, esse aqui é E aí, beleza, Cauã? Desodorante, Cauã, você passa ou não passa desodorante? Aí, Cauã. Eu passo. Obrigado. Um beijo, valeu. Ô, Cauã, tá em dia o desodorante, hein? Graças a Deus. É isso, valeu. É isso, gente. As pessoas, né, levaram isso na brincadeira, mas e aí, Cauã? Isso gera um constrangimento, gente. E aí, Cauã, você tá passando desodorante, etc e tal? Para mim, de fato, isso não é um grande problema. Desde quando ele é apontado como alguém misógino, alguém violento, porque alguém conversa com você tocando e por isso você diz, se você me tocar de novo, eu vou, né, vou partir para agressão. Para mim, uma pessoa com certo grau de violência, eu não teria interesse nesse contato. Ele teve várias reclamações ao longo do período com outras atrizes. Depois que toda essa polêmica explodiu, ele também teve reclamações públicas, inclusive das ex-companheiras, e eu acho isso muito pesado, quando você tem não só uma, mas duas, ou, né, alguns relatos mais complicados, assim, você, eita, alguma coisa aconteceu. E aí, Sofia, vou te pedir para trazer agora o vídeo da Fábio Oliveira, por favor, porque ela vai trazer uma manifestação que está acontecendo dentro da própria emissora com um elenco que contracena com o Cauã. Por favor. E os babados continuam acontecendo nos bastidores de Vale Tudo. Pois é. Dessa vez, segundo a Veja, os atores da trama estão se articulando para fazer um manifesto contra a misoginia. Todo mundo solidário a Bela Campos, viu? Dizendo que o Cauã usa falas que não são devidas. E olha, que suco ferveu por lá, tá? A maioria dos atores é homem. Tá todo mundo lá segurando a mão da Bela Campos, viu? Ó, Marada, ó, juntinho com a Bela. Pois é. Agora a gente não sabe se tem mais fofoca na novela ou fora da novela, né? Esses bastidores acho que tá dando de 1.000-0, hein? A novela. E você aí, o que você acha? Sophie, você travou para mim. Pior que é meio que é verdade o que ela falou, que realmente os bastidores estão chamando mais atenção que a própria novela. Exatamente. A Globo ela vem tendo um declínio, né? Não à toa se escolheu Vale Tudo, a famosa Odete Roitman para falar sobre, né, para ter uma novela dessa linha. A Globo ela vem tendo um declínio sim nas suas novelas. Existe uma perda muito grande para os streamings de Ibope. Também existe um questionamento sobre os autores e um questionamento sobre a própria estrutura da novela, que não é só uma dinâmica de entretenimento. A novela, durante muito tempo, foi um processo artístico ali também para dominação de status, né, gente? As pessoas queriam ser vistas ali na calçada do Daí deu uma travadinha. Hoje, tanto a minha internet quanto a dela estão. Leonários. Aí, voltou. Pode continuar. Voltei. Está falando que todo mundo, né? A novela é uma ideia de status quo também, de manutenção de poder. Todo mundo queria ali aquele cafezinho da manhã. Todo mundo eu falo muito de forma muito genérica, tá, gente? Aquele cafezinho da manhã ali no Leblon, de forma muito surreal, muito irreal mesmo. Só funcionários conseguiriam fazer. Tem uma ideia ali de uma manutenção de estruturas naquelas novelas que são vistas, novelas que estão ali no canal, né, na TV aberta. Só que isso que essa dinâmica com o Cauã Raymond traz uma outra realidade, que muitas vezes são essas relações tóxicas dentro do trabalho e que muitas pessoas conseguem ignoram por uma necessidade. A Bela Campos ela chegou a ser vista chorando nos bastidores, inclusive em uma das conversas que a emissora teria solicitado que ela falasse bem do Cauã para a imprensa. Ela saiu da sala chorando e foi aplaudida pelo elenco,
O elenco está dando força, então isso acho que tem um peso muito grande dela não estar sozinha nesse momento, ou pelo menos aparentemente não estar sozinha. Todas as informações foram divulgadas para a imprensa, ou seja, vazadas conscientemente por determinadas pessoas que aparentemente estão ali do lado do Cauã. Em outro ponto também tem uma coisa, tá? A gente tem aí uma ex-namorada, uma ex-mulher, perdão, do Cauã Raymond, que é a Mariana Goldfarb, e ela diz, por exemplo, ela recentemente deu uma entrevista para o Wowcast falando que teve uma relação tóxica em que ela adquiriu durante esse período teve péssimos hábitos com corpo e alimentação, e ela disse, entre aspas, quanto mais magra eu estava, mais trabalho eu fechava, quanto mais magra, mais amada eu era. Eu só comia proteína e nenhum tipo de carboidrato, eu tinha medo de qualquer coisa que me engordasse. E aí ela fala, perdão, gente, é um tema sensível, porque ela fala de um distúrbio alimentar, e ela diz, eu tive bulimia e anorexia alcoólica, e para tapar aquele buraco que não era da anorexia, a anorexia era só um sintoma, eu bebia. Já tive alguns episódios de vomitar tudo de propósito, e depois disso eu fui procurar ajuda. Só que ela teve um relacionamento, ela foi casada com ele, e se separou em 2023. Então, as pessoas, né, um jornal, por exemplo, o Tempo, associa aí que esse relacionamento tóxico que ela teve foi na época do Cauã Raymond, e ela já deu declarações que com o Cauã Raymond ela teve uma vida difícil, que ele é um homem machista, sexista. Ela chegou a fazer publicação e marcar a Bela Campos, falando, né, que seria uma luta ali unida, eles conseguiriam ir mais longe. Então, tem toda uma dinâmica que vai para além do desodorante, mas que o desodorante também é um ponto importante. O Cauã já deu uma declaração de que ele não usa desodorante, que ele usaria talco. Algumas pessoas questionaram se é bom ou se é ruim. Especialistas não orientam, né, utilizar o talco específico, que não é próprio para as axilas, nas axilas. Então, é necessário ter muito cuidado com essa dinâmica. E não é... Quando você é questionado ou quando você é alertado sobre algum hábito seu que não está fazendo bem para uma outra pessoa, o correto, ou pelo menos o mínimo da convivência, seria você responder com uma cordialidade, e não é assim que as pessoas próximas ao Cauã apontam que ele se comporta e que ele responde. Então, infelizmente, ele vem passando por isso, e a novela aí vai ter um problema, que é justamente isso, identificar até que ponto vale essa visibilidade toda para os bastidores e vai mantê-lo na novela, ou se ele vai sair, se ele vai ter o seu fim abreviado, nesse caso, metaforicamente, logicamente, né? Só como personagem ali, até que ele consiga resolver seus problemas ali na terapia, porque eu acho que alguém precisa resolver esses problemas, né? É isso, Sophie. Pois é, Dai. Eu, sinceramente, eu não sei nem muito o que comentar com relação a isso, porque é uma realidade que a gente está vendo aí. No caso, tá virando notícia por envolver um galã e tal, mas é uma realidade que, vamos e convenhamos, as mulheres sofrem no ambiente de trabalho, não é só a Bela Campos, é uma realidade que as mulheres sofrem no seu ambiente de trabalho em muitos lugares, muitos lugares. E então, não é de se surpreender, sabe, se a nossa sociedade como um todo é assim, é de se esperar que isso vá se reproduzir no meio do artístico também. E, infelizmente, o meio artístico talvez ele seja um pouco peculiar no sentido de que existem dinâmicas de poder e de personalismo muito grandes, o que torna ainda mais fácil, e egos muito inflados também, o que torna ainda mais fácil esse tipo de coisa acontecer. E eu acho que você tem razão quando você trouxe lá no comecinho do quadro dizendo, a questão do cheiro é o de menos. Tá, a gente dá risada, a gente brinca por causa da questão do cheiro, mas de fato, não é nem de longe o mais importante nessa história. E daí eu vou dizer que tem algumas pessoas aqui no chat trazendo, como a Dúnia, por exemplo, não vou conseguir achar os comentários que eu perdi aqui no meio, mas que também não é uma grande novidade. Se você olhar com cuidado como é que foi a relação do Cauã com o fim com a Grazi Massafera e tal, você vai ver que, olha, as red flags já estavam todas lá. Enfim,
É isso, Dai. Ficamos por aqui. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.